Olá, lobos e lobas desse canal. Aqui é a Senhora Jax. Que tal fazer parte da alcateia oficial do nosso canal? Agora você pode se tornar um membro exclusivo. O nome do clube é Fãs do Ajax. Nós o criamos para você que admira nosso trabalho, gosta do propósito do canal ou aprendeu muito com os vídeos e que de alguma forma gostaria de expressar sua gratidão. Agora você pode. Com apenas R$ 4,99 por mês, você estará nos apoiando, incentivando o nosso trabalho e ganhando vantagens exclusivas nesse canal. Quer fazer parte? Então, o que está esperando? Sendo membro, você ganha selos de fidelidade incríveis com a aparência de lobos que com o tempo vão de bronze até o ouro. Cada selo tem sua própria evolução conforme você permanece como membro. Emojis exclusivos para usar nos comentários e nas lives. Prioridade para seus comentários, para que a Jax sempre veja suas mensagens. E acesso a vídeos exclusivos, feitos especialmente para os membros. Vai se tornar um membro agora? Que legal! E é muito simples, basta clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo, para entrar na alcateia oficial do canal e aproveitar todas essas vantagens. E claro, você estará ajudando o canal a crescer e trazendo ainda mais conteúdo para a nossa comunidade. Venha se juntar à nossa alcateia e mostre seu espírito de lobo. Obrigado pelo apoio e nos vemos em Wolfânia. Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo. Então, como a senhora Jax falou aí no recadinho, né? Então, clica no botão, torna-se um membro e ajuda o canal, tá bom? Esse é um vídeo muito relevante de um assunto importantíssimo, de uns assuntos mais importantes do canal. Então, você pode contribuir também deixando um valeu. Clica aí, ó, tem um botãozinho aí, ó, chamado valeu. Manda alguma coisinha, qualquer coisinha para o tio Ajax aí, de forma de gratidão aí pelo vídeo, pelas informações, tá bom? Então, tive um trabalhozinho aí, passando mais ou menos umas semanas, né? Pegando umas informações, aprendendo algumas coisas, experimentando algumas coisas também, para trazer informações importantíssimas para vocês, tá bom? Então, é uma forma de agradecer e eu fico muito feliz. Eu sei que da próxima vez eu sempre posso contar com vocês e trazer conteúdo de relevância para vocês, tá bom? Então, será um vídeo um pouco longo, então preste atenção. Você pode assistir esse vídeo também em algum outro momento, repetir ele, tá bom? Ou ficar usando ele para consulta. Vamos aqui, santuário ainda não, vamos aqui na parte de itens, tá vendo? Ó, na parte de itens, vocês cliquem aqui na parte de itens e nessa atualização das runas, né? Vai ter agora esse pontozinho aqui, ó, que fala runas, né? Eles organizaram, né, essa parte aqui quando você muda cada pré-definição, né? Então você clica aqui em runas. Pronto, estão aqui as runas. Gente, quando a gente evolui uma conta, a gente faz o seguinte, a gente coloca, começa a evoluir as habilidades, então a gente coloca lá um nível, né? Conquista um nível em alguma garra que a gente gosta, em algum especial, né? E você vai evoluindo o lobo aos poucos. Quando você também pensa em armaduras, né, aqui na parte das armaduras, você pode fazer também quase a mesma coisa. Você evolui um pouquinho uma, evolui um pouquinho outra, entendeu? Só que uma coisa que eu percebi, que nas runas não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Você tem que focar em algo específico e tem que conquistar algo específico. Tem que trabalhar naquilo. Vocês vão entender depois quando eu partir para uma tabela. Eu fiz lá, eu separei os nomes de cada runa, criei uma tabela para vocês, né? Fiz uma tabela aqui com os desenhos, as coisas únicas e exclusivas do canal. Inclusive eu vou deixar aqui depois para você pode até tirar um print dela, entendeu? Para ficar consultando ela e depois você pode marcar quais as runas que você precisa
para, para aperfeiçoar aqui dali, que será o benefício da sua conta, tá bom? Então, vamos aos poucos. É muita informação ao mesmo tempo, mas aos poucos vocês irão aprender, tá bom? Então, quando você clica aqui, você começa a observar algumas coisas aqui. Se você já conquistou algumas runas, se você já criou algumas runas, você começa a entender mais ou menos o funcionamento, né? Primeiro, temos aqui essa área aqui, onde você vai trazer as runas para cá. Então, assim como as armaduras, você pode clicar em uma runa e pode arrastar ela para cá, tá certo? Você pode soltar ela aqui. O seu PC ele muda. Vocês perceberam aqui, ó, que o PC muda. Então eu coloquei essa runa. Então você pode clicar na runa, pode clicar em informações e você vai saber o benefício que ela vai estar dando para sua conta. Essa runa aqui, ela me deu vida, ó. Eu aumentei a minha vida. Isso também mexe com o meu PC. Quem me acompanha já sabe mais ou menos a minha estratégia em relação a força e PC. Porque força e PC, capacidade do lobo e PC não tem nada a ver uma coisa com a outra. O jogo ele fala uma informação sobre o PC, só que ele entrega outra coisa para você, certo? Então, quando você for equipando aqui, colocando as runas, vai ter runa que vai aumentar a vida, vai ter runa que vai aumentar aqui, que vai aumentar o teu dano, entendeu? Então, essa é a parte mais prática da runa. Você vai conquistando as runas e você pode sair jogando as runas aqui. A única coisa que ela vai aumentar vai ser assim a resistência, vai aumentar vida, vai aumentar dano. Poder usar, você pode, certo? Mas isso é a parte mais fraca do que a runa pode oferecer para você. Então, eu andei aperfeiçoando algumas coisas aqui, entendeu? E vocês vão aprendendo com o tempo também a aperfeiçoar. Essa daqui, ó, a Zor, ela entrega 3 de dano, ó. Então vai somar lá ao meu dano, entendeu? Você pode sair equipando. Principalmente vocês também estão iniciando contas, vocês podem fazer isso, certo? Mas vai ter algo muito mais importante na runa. Então você também pode criar runa, certo? Você pode criar ela. Você pode fazer uma runa que pode entregar um dano maior, pode entregar mais vida, entenderam? Só que essa é a parte mais pobre que a runa pode entregar para você. Tem coisas muito mais importantes que vocês vão ver lá na frente. Outra coisa também aqui, ó, algumas runas, elas vão ter certos formatos, que vai ser esse do pentagrama, hexagonal, lacrimal, tá vendo, ó? Retângula. Só que essa retângula, eu falo, esse pessoal, sei lá, cara, olha, é isso que dá você não estudar, cara, ou você fazer coisas que não tem nada a ver, mesmo que eles, tudo bem, acho que eles não são semi-analfabetos ou analfabetos, mas isso aqui não é um retângulo, isso é um quadrado, pelo amor de Deus, isso é um abuso de inteligência, aí bota o nome retângulo, era para colocar quadrado, algum, né, quadrado lá, sei lá, isso não é um retângulo, nunca foi um retângulo. Aí tem aqui, ó, triangular, e tem essa diamantium, sei lá, diamante. Cara, eu tô ficando. E o Ajax tá precisando de óculos. Porque eu estou perdendo a minha visão. É diamantim. É diamantim. Agora eu vi aqui direitinho. É diamantim. Certo? Então tem. São essas 6. Então você pode equipar 6 aqui. E vão aperfeiçoar aqui. Vão subir as suas estatísticas. Vida, ataque. Eu coloquei aqui, né? Um pouquinho. Uma que subiu vida. Mas não tem problema que subiu pouco, né? Mas deixa eu ver aqui uma que mexe com ataque. Cadê? Essa daqui, deixa eu ver essa daqui. Informações. Essa sobe vida, tá vendo? Ó, 25 lá de vida ela sobe. Então, perceba aqui, é o coração. Ó, o coração. Quando eu trouxer ela e colocar ela aqui, aí ela vai subir lá o coração, que é a vida. Ó, viu? Só ficou verde a vida, tá vendo? Ó?
Então eu vou e tiro ela. Deixa eu ver uma aqui que sobe ataque. Dano, pronto, essa aqui, ó, sobe dano. Então você vai ver que essa parte aqui, ó, o terceiro aqui, ó, que tem 4.194, vai ficar verde ela, ó, porque eu vou estar investindo em uma que tem dano. Ó, tá vendo? Ó, só ficou ela, certo? Então, assim como os itens, né, alguns itens lá que são comuns, raros, épicos e lendários, aqui é a mesma coisa também. Esses aqui são os raros. Esse raro aqui, ó, já sobe a vida 80 para a vida, ó. Tá vendo? Só sobe vida isso aqui. Tá certo? Outra coisa também importantíssima. Vocês estão vendo aqui que cada um deles tem estrelinhas, ó. Esse daqui, ó, tem uma estrelinha, esse tem 3 estrelinhas, esse tem 2 estrelinhas. Essa questão das estrelinhas é a questão sobre a qualidade da runa. Ela mesmo, então quer dizer que essa runa que tem 3 estrelas, ela tem uma qualidade superior de uma que tem uma estrela. E às vezes da mesma runa, vai ter a mesma runa que ela tem uma estrela, certo? E vai ter essa aqui é a Mar, tá vendo? Essa é a Mar, que tem 3 estrelas. Então vai ter uma Mar que vai ter uma estrela, que vai ter 2 estrelas. Então a Mar que tem 3 estrelas, ela tem uma qualidade superior. Que isso vai refletir quando você aperfeiçoar, principalmente a palavra rúnica. Se você tiver mas já que isso aqui é palavra rúnica, vou explicar lá na frente. Então, quando você estiver aperfeiçoando algumas runas, vai ter runas que você vai estar fazendo uma palavra rúnica que vai ter 3 estrelas, vai ter uma estrela, 2 estrelas. Então, você sabe que aqui você estiver usando as 3 estrelas tem uma qualidade maior e vai entregar uma qualidade no teu especial, vai entregar uma qualidade de força ao teu especial bem mais superior, tá ok? Pronto. Então, aí aqui vai ter quando tem só a do formato, ó. Até agora eu não tenho nenhuma. O que eu tenho é essa geral, tá certo? Algumas coisas eu estou aprendendo direitinho aqui sobre isso aqui, mas já estou entregando o que eu sei para vocês e é o que vocês vão estar dando os mesmos passos que eu estou dando, tá bom? Então, essa é a parte aqui dos itens, onde vocês vão ver todas as runas que vocês vão estar conquistando, tá certo? Aí, isso daqui que tá aqui, ó, sobre poeira rúnica. Mas depois eu falo sobre isso. Primeiro, vamos lá na parte do santuário. Ah, um barulhinho aqui. Espero que não esteja sendo muito barulho para vocês. Então, vamos na parte do santuário, certo? Então, aqui o santuário agora vai ter a parte do santuário tem os itens, que é o santuário normal, né? Deixa eu olhar aqui. Eu já olhei aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Já olhei já isso aqui. Pronto, ó. Aí vai ter a parte das runas. Então, você clica na parte das runas e estou recolhendo o meu santuário aqui com vocês. Eu deixei para recolher junto com vocês. Então, o santuário de vocês vão estar diferente do meu. O meu já está, né? No santuário não, né? Na verdade, o nome dele é Pedra Rúnica. Tá vendo aqui o nome? Pedra Rúnica. Então, vai estar um pouco diferente do meu, o de vocês, tá bom? Porque o meu já vai estar ali, né? Então, as informações aqui, ó. Informações sobre runas e palavras rúnicas. Runas concedem pequenos bônus, olha, as runas concedem pequenos bônus de atributos, foi o que eu mostrei para vocês. Vida, ataque, tá certo? E pode entregar algo a mais, que são os atributos. Aí agora, ó, palavras rúnicas concedem bônus de atributos maiores e podem modificar e aprimorar suas habilidades. Então, as palavras, elas aprimoram as habilidades. As runas, elas dão pequenos bônus nos atributos, ou seja, na vida, no ataque, entendeu? Aí continuando aqui, combine runas na pedra rúnica.
Foi o que eu mostrei para vocês, olha lá, aquela pedra lá que eu saí colocando a vida, né? Ou aquela que causou dano. Então você vai combinar, ó, para criar runas mais poderosas ou únias para criar palavras. Então você pode subir as suas pedras, né? Como algumas minhas lá que eu coloquei já elas estão modificadas, elas não são runas é, igual que nós achamos, elas já estão modificadas. Então você une uma runa com a outra para modificar ela, para ela ficar, né, como ele falou aqui, que combine as pedras rúnicas para criar, né, runas mais poderosas. Ou use-as para criar palavras rúnicas, é onde daqui a pouco vamos chegar. Encontre receitas, olha, outra coisa importante, as receitas das palavras rúnicas. Essas receitas, elas vão tá mostrando lá quatro, normalmente a maioria delas mostram quatro. Eu tenho uma que mostram três, uma que eu tenho lá, mas a maioria delas são quatro palavras rúnicas que vocês vão unir para criar essa runa maior, né, que será a palavra, que essa palavra, quando equipada, vai aumentar um poder específico seu, em algum especial, alguma garra, em alguma habilidade, qualquer habilidade. Pode ser até o totem de regeneração, pode ser o totem de cura, pode ser aquele totem lá do escudo, qualquer um deles, certo? Então, você vai criar a palavra rúnica para ele, para aperfeiçoar ele, entendeu? Aí aqui, ó, continuando, há 6 espaços para equipar runas e palavras rúnicas. Como eu mostrei lá, são seis espaçozinhos lá, ó. E para cada aqui, de novo, há 6 espaços para equipar runas e palavras rúnicas. Runas cabem em qualquer espaço, tá vendo? Em runa, você bota lá em qualquer espaço. Mas cada palavra rúnica, ela serve apenas para um espaço específico, porque ela vai ter uma forma específica. Como tem lá o triângulo, né? Ou o quadrado, ou aquela gota lá que parece uma lágrima, né, que eu mostrei para vocês, tá certo? E ela só vai beneficiar aquilo ali. Então você não pode, exemplo, beneficiar, vai ter dois poderes lá que eu tô querendo, Ajax, ó, mas só que os dois poderes têm o mesmo formato, por exemplo, de um triângulo. Então você não vai poder usar os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher usar apenas um. Essa parte do jogo eu achei legal, porque às vezes algum jogador ele vai querer modificar lá na hora para dar um buff maior e não vai poder, entendeu? Eu achei isso legal, até melhor do que as armaduras, porque há um limite, entendeu? Aí continuando aqui, aprimore uma palavra rúnica na pedra rúnica usando poeira rúnica, tá vendo? Ó? Então a poeira você pode usar para aprimorar a palavra. Outras runas ou palavras rúnicas para aumentar a sua qualidade de poder. Então a poeira rúnica que vocês conseguem de vez em quando aí, elas são importantíssimas para isso. Então olha aqui, ó. No momento eu estou com 363 poeiras rúnicas. Então vocês guardem elas. E outra coisa também importante que ele não falou aqui, porque ele disse que a poeira é usada só para aperfeiçoar a palavra, que você gasta a poeira. Só que também ela serve para você comprar. Como eu modifiquei meu santuário para o nível 10 e acabei recolhendo ele agora com vocês, eu não sei o que está disponível para eu comprar ele no nível 10. Então, vou clicar aqui para vocês conhecerem na parte de comprar aqui, ó. Comprar. Olha só que legal. Eu já posso comprar uma runa épica. Gente, preste atenção que eu já venho falando para vocês, há muito tempo sobre a questão de vocês gastarem as suas luas. Luas, elas são muito importantes. Então, quando vocês puderem participar de disputas, de torneios aí de caça, entendeu? Para vocês conseguirem
conseguirem luas, então façam as missões, guardem suas luas, parem desse negócio de ficar gastando luas com bobagens, porque faz só você perder tempo e você ficar atrasado na sua conta. Então perceba que aqui você precisa de 604 luas. Ah, Jax, mas eu não vou gastar isso não, depois eu vou fazer nas palavras, que eu vou mostrar para vocês que você também pode fazer as palavras sem usar luas, só esperando aparecer as runas. Quer dizer, evoluir nas runas, certo? Vou mostrar para vocês daqui a pouco, só que vocês vão ver o quanto trabalho é para evoluir runa por runa, para você conquistar uma runa. Então tem uma runa aqui que meu dedo fica coçando para comprar, que é esse fim, essa runa fim, certo? Essa runa fim, ela é uma runa que pertence à parte cinza, que eu já vou mostrar para vocês. No momento eu posso estar comprando essa runa porque é uma escalada. Para você fazer uma runa superior, eu já vou dar um spoiler de algo que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Vocês vão precisar de uma runa anterior para fazer uma superior e assim sucessivamente. Por isso que no início do vídeo eu disse que você não pode, como se fosse trabalhar dois poderes ao mesmo tempo, né? Exemplo assim, vai que um jogador vai estar querendo aperfeiçoar a garra gélida ou a garra de veneno, a runa, a palavra rúnica da garra de veneno, só que também ele quer aperfeiçoar o especial de veneno, não pode. Porque você vai ficar muito dividido, não tem, a não ser que a mesma runa sirva para as duas coisas. Você vai ter que focar em apenas uma e aperfeiçoar apenas uma. Eu não sei se vocês vão entender isso no final do vídeo, mas qualquer coisa, em alguma live, em algum outro vídeo, eu posso explicar melhor. Porque essa tabela, ela te obriga a você aperfeiçoar apenas uma coisa por vez. E foi uma sacada muito inteligente, porque, gente, dá muito mais trabalho você aperfeiçoar isso aqui do que você aperfeiçoar um item, uma pata, uma garra, um item da armadura. Aqui é muito mais trabalhoso. Esse sistema eles fizeram para a gente passar muito tempo no jogo. Infelizmente, o jogo está cada vez criando atualizações com mais dificuldades para você gastar dinheiro, você gastar tempo e você ficar aqui. Então, tem que saber brincar com sabedoria. Você tem que ter informações poderosas para você ter menos trabalho e você poder se divertir mais nesse jogo, tendo menos trabalho. Por isso que esse canal existe. Esse canal existe para isso. Então você tem que agradecer esse canal, cara. Você tem que se tornar membro, você tem que mandar um valeu para mim, você tem que, sabe, dizer assim, a Jax está valendo, a Jax está trazendo aqui informações preciosas para a gente. Entendeu? Então é uma forma que eu peço para vocês ajudarem o canal, ajudarem o meu trabalho, porque dá um trabalho isso aqui, gente. Eu estou aqui mais de 21 minutos conversando com vocês e ainda nem finalizou esse vídeo. Esse vídeo é importantíssimo, é um vídeo longo, mas é para você entender. Então, continuando aqui, ó. Então, para você chegar nesse patamar aqui, é só evoluindo a pedra rúnica. Então, aqui, ó, eu posso comprar com poeira rúnica, esse doll. Posso estar comprando aqui a lua, o mó, aqui, ó, o cor com luas e o fim com luas. Quando você compra aqui, você já dá um salto na evolução da tabela, que já vou mostrar para vocês a tabela e vocês vão entender o que é, o porquê. Porque realmente é importante, se vocês puderem investir. E outra coisa, ó, de todos aqui, esse core aqui dos raros é o mais importante. Por isso que ele é mais caro, ó. Porque vocês estão vendo aqui que todos são raros, todos aqui são raros. Então, vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão conhecer a tabela, que depois vocês vão tirar um print e deixar guardadinho a tabela para vocês consultarem e saber quantas vocês vão precisar para evoluir e a linha que vocês estão seguindo. Mas perceba que aqui você compra com poeira. É um raro.
Só que esse raro você compra 77 luas. É mais difícil conseguir 77 luas do que conseguir 200 poeiras. Porque poeiras você consegue mais rápido. É só você caçar e recolher quando aparecer. Certo? E por que essa outra rara aqui, ela custa 154 luas? Vocês estão prestando atenção aqui nas estrelinhas? Ó, aqui uma estrelinha, duas estrelinhas, três estrelinhas. Essa runa aqui, ela não está aqui à toa. Ela não é cara aqui à toa. A qualidade dela é maior. Então, se você consegue duas runas dessa daqui para evoluir a runa de cima, que daqui a pouco eu já estou dando mais spoiler para vocês do que eu vou explicar. Se você evoluir com duas runas que tem 3 estrelinhas, vocês vão ter a próxima runa muito mais poderosa do que outro jogador que evoluiu a mesma runa, só que a runa dele tem 2 estrelinhas. Isso faz com que jogadores que usem a mesma runa, o mesmo poder, se não aperfeiçoou com as 3 estrelas, esteja mais fraco do que você nesse aperfeiçoamento. Essa é uma informação poderosa que até em canais que eu já vi explicando um pouco sobre runas, canais internacionais, que eu estava bebendo um pouquinho da água, não explicam sobre isso, eles não são específicos sobre isso. E aqui eu estou falando em um bom português para vocês brasileiros entenderem como funciona. Então, além da runa mais poderosa, a runa que tem mais estrelas, que tem 3 estrelas, que você evoluir com runas que tem 3 estrelas, ela tem muito mais qualidade. Vai entregar muito mais qualidade para vocês, entenderam? Então, daqui a pouco eu vou ver aqui o que eu vou comprar. Mas no momento eu não quero comprar porque eu só estou com 2.000 luas. E eu estou guardando essas 2.000 luas para outra coisa quem já me acompanha já sabe que eu estou querendo comprar. Mas estou de olho aqui e realmente eu preciso de luas. E por enquanto também não vou gastar minhas poeiras rúnicas nessa daqui não. Vamos devagar. Minha pedra rúnica está evoluída. E depois, né, o futuro só a Deus pertence. Aí vamos cá, ó. Pulverização. O que é pulverização, Ajax? Pulverização é para você desmontar. Desmontar. Certo? Então você pega aqui, arrasta. E se eu desmontar essa daqui, ela vai me dar 16 poeira. Se você estiver precisando loucamente por uma poeira naquele exato momento, eu digo para você desmontar. Se você tiver louco ou louca dos cachorros, porque sinceramente para mim desmontar é uma pegadinha. Eu não vou desmontar. Eu posso desmontar alguma coisa no futuro, morder minha própria língua, posso, mas 99,9% eu não vou desmontar nada. Poeira rúnica eu adquiro caçando, tá certo? Então vocês podem desmontar. Então, sabendo a minha explicação das 3 estrelas, vocês sabem que essa runa que eu tenho de qualidade, essa é de qualidade, essa é de qualidade, essa é de qualidade, né? Porque tem 3 estrelas, certo? Então, voltando para cá, já sabe o que é pulverização, melhorar palavra rúnica, e tem aqui, ó, runas, criar runas. Vamos aqui primeiro em criar runas. Eu estou mostrando para vocês da regra, da ordem que tem que seguir. Porque vocês primeiro têm que trabalhar na pedra rúnica. Então, pedra rúnica, ó. Você clica ali em escolher runa, como eu cliquei, e vem para cá. Gente, pronto, ó. Essa tabela aqui, daqui a pouco eu vou falar para vocês, eu vou mostrar a minha tabela que eu fiz, que a tabela do jogo é essa, mas eu fiz uma tabela diferente, certo? Veja bem. Então, essas 3 linhas aqui, são as tabelas lendárias, ou melhor, são as runas lendárias, certo? Se a gente selecionar aqui a primeira, eu não tenho ela, tá vendo? Então, é para aperfeiçoar uma runa da outra. Então, vamos lá de novo, escolher runa. Então, é só para a gente saber. Como eu não tenho como aperfeiçoar. Então, você aqui, ó, tem
Isso aqui é um erro de atualização, ó. Isso aqui é para traduzir. E aqui mais aqui é, se eu não me engano, é escolher runa. Então nós temos marcas da presa, marcas da lua, marcas do crepúsculo, marcas da cinza. Na tabela que eu fiz, eu botei só presa, lua, crepúsculo e cinza. Daqui a pouco vocês vão conhecer a minha tabela. Então, essa tabela, então vai ter as lendárias, vai ter as épicas, as 3 linhas épicas, ó. E outra coisa também, ó, vocês percebem que tem 3 estrelas aqui, ó. Nas de cima são 3 estrelas, nas de baixo são 2 estrelas, na de cima, mais embaixo são 1 estrela. Na épica também, ó, a mesma coisa, as de 3 estrelas, a de 2 estrelas, a de 1 estrela. Certo? Aqui também, ó. Então a gente sabe que a runa daqui, ela é superior. Tá bom? Então, se você evoluir com runas superiores, a tendência é fazer runas apenas superiores, de 3 estrelas. E aqui a mesma coisa das comuns. Então, como evoluir aqui uma runa? Deixa eu ver se eu tenho aqui... aqui eu tenho 5, ó. Dessa daqui, ó. Dessa aqui eu tenho 5. Então, vamos evoluir runas. Percebam que aqui eu vou evoluir é a toque. A toque. Quando eu evoluir ela, automaticamente ela vai dar um pulo para cima e ela vai se transformar em uma rim. Tá certo? Ela será uma toque que vai se transformar em uma rim. Então vamos escolher ela, selecionar. Deixa eu ver aqui informações dela. Pronto, informações dela. Ó, essa toque aqui, ela tem um valor de 16 poeiras. Aqui eu posso equipar o item, mas eu não vou equipar. E aqui ela entrega a vida. Tá vendo? Ela entrega a vida. Então, deixa eu fechar aqui. Vou na toque de novo e vou selecionar ela. Eu cliquei, cadê? Vai dar nada. É que travou, foi? Travou, foi? Não tá indo. Que nada é isso? Deixa eu ver aqui de novo. Escolher runa. Cara, ela não quer ir. Ai, que ela não quer ir. Não quer ir. Deixa eu ver, não sei o que aqui que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui essa mar. Na mar aqui eu tenho 3. Deixa eu ver se a mar... A mar tem 3. Deixa eu escolher aqui a mar. Acima da mar tem a dol, ó. Então vamos escolher a mar. Pronto, a mar foi, ó. Tá vendo? A mar foi. Eu tenho duas mar. Aí eu venho aqui, deixa eu ver. Não, gente. Eu botei. O que é isso? É um bug, é? Eu não entendi. Por que essa aqui não tá querendo ir, hein? Eu não sei por que não tá querendo ir, gente. Deixa eu ver aqui, doll. Olha só, essa doll. Essa doll aqui, doll, aí tem aqui. Deixa eu selecionar aqui essa doll. Doll, tenho 2. Pronto, ó, a doll. Aí eu venho aqui, escolhi as 2 doll. Quando eu escolher as 2 doll, tá vendo, ó? Ela evolui para a runa de cima. Então eu preciso de 2 doll, certo? Eu preciso de 2 doll para se transformar na próxima, que é essa daqui, ó. Tá certo, ó? Eu preciso de 2 doll para se tornar nessa. Então, quando você cria a runa, você não gasta nada. Aí você vem aqui, escolheu as 2. Aí eu tenho disponível 3, ó, aqui mostra que eu tenho disponível 3. Aí a fonte de 2 para se tornar uma mar. Tá vendo aqui a mar? Nome mar, ó. Tá vendo? Aí eu vou, crio ela. Tá vendo, ó? Pronto, ó, criar a runa. Então, runa criada com sucesso. Então é assim que eu vou evoluir a runa. Vocês vão precisar de 2 da anterior para fazer uma de cima, certo? Então você vai aperfeiçoar essa runa vai te dar mais ataque, vai te dar mais vida, ela vai aumentar a estatística dela lá, certo? E agora vamos criar a palavra rúnica. Olha só a palavra rúnica. A palavra rúnica, como eu falei, ó, escolher fórmula.
Pronto, escolher fórmula. Aqui eu já tenho algumas fórmulas. Essas fórmulas, a sua lista vai crescendo de acordo com o que você vai conseguindo. Então eu tenho aqui algumas fórmulas lendárias. Ó. Apareceram muitas fórmulas lendárias para mim. Muitas fórmulas lendárias. Aí, olha só, e na verdade são as melhores. São as lendárias, tá certo? Vamos pegar aqui, ó. Essa daqui eu preciso de 3. Vamos fazer um teste aqui, ó. Esse aqui é o borralho distante. Ela é o muro de fogo, ó. Ela é na forma lacrimal. Você precisa do nível 9 da pedra rúnica para trabalhar isso daqui. E você vai precisar da runa Fé, da runa Dan e da runa Fen. Você precisa dessas 3 para aperfeiçoar essa coisinha aqui. Informações sobre essa coisinha. Pronto. Essa coisinha, ela é o seguinte, ó. O que é que ela faz? Borralho distante, lendário, fórmula na forma lacrimal. É lá onde você vai encaixar, ela só se encaixa lá, na forma lacrimal. Certo? Vai precisar do nível do lobo 32. As runas que você vai precisar, você precisa de uma Fé, de uma Dan, de uma Fen. A Fé, aqui eu tô olhando aqui no meu, mas eu vou mostrar para vocês também, na minha tabela, a Fé, ela é, deixa eu ver aqui, ela é uma runa lendária. Ela é uma runa lendária que está na categoria do crepúsculo. A Dan, essa Dan, ela é uma runa épica. É a runa mais alta, épica, que está na categoria da luz. E essa Fen, ela... Deixa eu olhar aqui. Essa Fen, ela é uma épica também. Ela está na categoria do épico. É a parte mais baixa na categoria no épico, melhor, na categoria da presa. Então você precisa desses 3 para evoluir isso. Agora, olha só uma coisa. Melhoria da habilidade. Muro de fogo, parede de fogo maior. Ou seja, quando você usar isso daqui, a sua parede será maior. A parede de fogo vai ser maior. Olha só, aumenta significativamente a largura e o comprimento da parede de fogo, cobrindo uma área muito maior. Ela já entrega um dano de 20% do nível que está o seu muro de fogo. Então, se o seu muro de fogo já estiver no máximo, você faz lá bota na calculadora 20% e você vai saber mais ou menos quanto vai aumentar, que não é pouco. Extra vai te dar 1,065 HP de vida e vai te dar um dano de 68. Ajuda, né? O dano ajuda, claro que ajuda. Além do mais, essa mudança é significativa para a sua gameplay, né? Porque você vai pegar mais animais, porque às vezes o aparelho é muito estreita, assim como a de gelo também, né? O muro de fogo e a parede de gelo são estreitas. Então, com essa modificação, fica bem mais larga, vai abranger uma área maior e vai causar mais dano nos animais, entendeu? Vai ficar, né? Vai fazer com que você fique com uma área maior. Isso é ótimo. Esse benefício aqui é ótimo, é interessante, tá certo? Então, tem esse outro aqui, deixa eu ver um outro aqui interessante. Ó, pronto. Esse daqui, o segundo aqui, ó, esse daqui de cima, ó, é o Pacto Verdejante. Se eu não me engano, é o Totem de Cura. Aí tem ele aqui, a forma aqui é diamantina, tá vendo? Ó? Se encaixa só lá. Vamos lá na questão da... Pronto, aqui, ó. Pacto Verdejante. Diamantina, requer nível 30 do lobo. Pronto, aí você precisa da Loki, Gul e Nar. Loki, Gul e Nar. Certo? Você precisa dessas 3 runas
para aumentar a estatística, ativação do bônus, totem de geração de vida, 50% de chance de lançar totem de regeneração de vida nível 1, quando estiver com vida baixa, com um tempo de espera de 140 segundos. Então, o que vai acontecer você usando essa runa? Sinceramente, eu achei esse benefício quase nada. Ele vai sair automaticamente, 50% de chance quando você estiver com a vida baixa. Só que vai sair só no nível 1. Nível 1 é muito fraco, cara. Entendeu? Nível 1 muito fraco. Então eu achei isso aqui muito fraquinho. Para algo que te dá trabalho. Então, cuidado quando vocês forem investir em algo. Porque realmente, para vocês chegarem a investir nisso e terem uma dessa, vai dar trabalho. E vocês têm que investir em alguma coisa que realmente dá um bom retorno. Certo? Olha, pronto, ó, vou pegar o meu aqui, ó, a garra, a minha garra aqui, ó, a minha garra gélida, golpe estilhaçante. Eu já tenho uma dela, ó, tá vendo? Ó, já tenho uma, eu já conquistei uma que é a Tyr. Ela precisa de 4, ó. Então, informações, ó, a Tyr eu já tenho. Eu tenho 2 Tyr, se eu não me engano. Eu tenho 2 Tyr. Olha só uma coisa. Então precisa da Fen, da Ves e da Azul. Olha aqui o que ela faz, ó, na garra. Ao pousar, né, porque esse aqui é o salto da garra gelada, então ele pula, ele dá um salto. Então, ao pousar, libera uma explosão gélida que causa dano em área aos inimigos próximos. Ou seja, vamos supor que eu estou ali no PVP. Eu estou no PVP e eu vou... Olha só aqui o dano, ó. 150% do dano. Bastante, hein? No nível que a garra já está. Se tiver no máximo, vai pegar 150% a mais. Aí aumenta a vida e o dano também. Certo? Aí o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte. Você está no PVP, imagine, você no PVP tem uns 3 inimigos um perto do outro lá, estão se pegando, os cachorros lá estão todos se pegando. Tá todo mundo junto. E você pula com a sua garra para pegar em um. Em um. Vai bater, quando saltar, que pegar nele, vai bater nele, vai causar o dano normal da garra. Além disso, vai causar uma explosão que vai afetar todos os outros inimigos que tiver próximo nessa área aqui. Certo? Que tiver nessa área. Como aqui diz, ó. Interessante, né? Bem interessante. Aí eu tenho outras fórmulas aqui, ó. Tem umas fórmulas aqui que eu não vou falar agora. Trovão, ó, rastro do trovão. Vamos aqui, que vocês gostam de trovão, né? Ó, do trovão. Olha só, rastro do trovão. Então vocês precisam daqui, ó, da Fin, Lá, Gu, Lock. Gente, para vocês conseguirem isso aqui, dá um trabalho tão grande que vocês nem imaginam. Se vocês acham que os itens da armadura dão trabalho, isso aqui dá muito trabalho. Que daqui a pouco eu vou mostrar a tabela para vocês vão se espantar com essa tabela. Olha só. Mas não quero deixar vocês tristes não, é para vocês saberem a realidade, viu? O vídeo é longo, já tem 41 minutos de vídeo, mas é isso mesmo. E nem está perto de acabar ainda, mas aí vai ter todas as informações para vocês saberem. Olha só uma coisa. Aqui, rastro do trovão. Ao atingir, aciona uma explosão elétrica no ponto de impacto, causando dano área a inimigos próximos. E é quase a mesma coisa da gélida, só que com o efeito do trovão. Tá certo? Então, ao invés de pegar só em um, vai pegar em vários agora, porque o trovão, ele é muito poderoso. Só que ele tem essa coisa chata, né, de pegar só em um jogador, né? Então, cara, isso aqui vai ser sensacional para quem usa trovão, cara. O trovão, olha, vai ser quem estiver usando isso aqui no PVP vai arrasar no PVP, cara. Porque o trovão dá trabalho no PVP. Além de aniquilar um inimigo, vai deixar os outros todos... Vai deixar fraco, ou quem já tiver fraco vai morrer, cara. Ó, 100%, só que é 100% de dano só. Né? Porque esse troço aqui já é forte, cara. Se ele botar 150, 200, aí é enterrar todas as outras skills. Vida, aumenta menos vida. Tá vendo? Ó? Então, essa parte
da palavra rúnica. Já vou parar por aqui, tem muita coisa aqui, ó, que eu já consegui. Que aí são as palavras que eu já consegui, ó, todas lendárias, ó. Ó, certo? Todas lendárias. O que é isso aqui? Isso é pacto, informações. Ó, isso aqui é outro do totem, ó. Outro do totem de cura. Tem dois do totem de cura, ó. O totem cura aliados e pulsa com energia que causa dano, atingindo inimigos ao seu alcance. Esse aqui é diferente, ó. Esse precisa de 3, tá? Fim e Shin. Ó, 25% de dano. Interessante isso aqui, ó. Olha, além de curar você, ele vai causar dano nos outros quando você acionar esse troço aqui, ó. Interessante, hein? Bem interessante. Então, gente, ó, vai ter outros aqui. Olha, da vampírica aqui, ó. Eu já tenho um pra vampírica também, ó. Vamos ver essa vampírica aqui, ó. Bote carmesim. Então, é na posição lacrimal. Se você tiver alguma coisa lá, até um especial que entre na posição lacrimal não vai poder, porque ela vai estar ocupando, caso você queira usar a vampira. Tem que ver, prestar atenção nisso, na posição, viu? Para vocês fazerem lá um arsenal que caiba em cada uma posição. Porque se você fizer um arsenal, olha só, a informação preciosa para abrir os olhos de vocês. Se vocês fizerem vários só na lacrimal, não vão poder usar juntos. Não vão usar juntos, você tem que fazer em cada uma. Entendeu? Olha aqui, ó. Ao atingir, irrompe em uma rajada de energia vampírica que causa dano a inimigos próximos e restaura sua vida. Caralho, vai restaurar muito a vida, porque se ela ficar na mesma ideia da garra vampírica, que quando a garra vampírica causa dano, ela restaura sua vida na porcentagem de 50% do inimigo, do dano que você causou. Ou seja, se você causar um dano de 10k de HP, vai restaurar 5k de HP para sua vida. Certo? Ó, tempo de recarga aqui meio segundo, ó. Olha só o dano, cara. Isso aqui, ó. 200%. Cara, vai deixar a garra vampírica mais forte, hein? Porque a garra vampírica, ela é mais fraca do que a garra gélida. Só que com esse trocinho aqui, pode deixar a garra vampírica lado a lado com a garra gélida. Interessante, hein? Muito interessante isso aqui, ó. Pra quem gosta da garra vampírica. Aqui, ó, nessa parte de informações, é o seguinte, ó. Essas são as estatísticas mínimas, né? Que esta palavra rúnica terá quando for criada. Olha, gente, outra coisa aqui importante, ó. Como a informação falou, isso é o mínimo, viu? É o mínimo, porque depois, olha só o que tem aqui, ó. Tudo isso que eu mostrei para vocês, da porcentagem, é o mínimo, ela pode ficar mais forte, como os outros que eu já mostrei. Porque, além disso, ó, aqui é para criar a palavra rúnica. E aqui, melhorar a palavra rúnica. Então, você clica aqui, você já pega uma palavra que você já tem. Exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu arrastar para cá. Escolha a palavra rúnica. Não, essa não, acho que é essa daqui. Eu não posso escolher. Ah, não, eu não fiz ainda, eu não criei nenhuma palavra rúnica. Então, essas palavras rúnicas, elas vão ter o formato lá, elas vão ter vai ter outro formato, isso aqui são só runas. O formato da palavra, é porque eu tô ao mesmo tempo me acostumando, né? Cadê? Escolher forma. Pronto, ó. O formato da palavra vai ser isso, ó. Vai ser forma de lágrima, vai ser essa forma aqui, ó. Do pentagrama, vai ser essa forma, pentágono que diga, pentágono não, ai, deu um branco agora, essa daqui também, ó, vai ter essa forma, certo? Pronto, vai ser essas formas aqui, então eu não tenho nenhuma, o que eu tenho são runas, então, se a gente for olhar aqui, ó, aqui, as runas encaixam, certo? As runas encaixam. Perceba que tem dois formatos aqui, ó.
onde encaixam as runas e as palavras rúnicas. Ou seja, a runa que eu jogo, ó, ela encaixa aqui, ó. Pentagon, ela encaixou no pentagon, certo? Só que a lacrimal, quando você criar a lacrimal, ela não vai encaixar no pentagon. Ela só vai encaixar no lacrimal. Por isso que eu falei para vocês. Vocês precisam analisar para não fazer tudo de uma coisa só e não poder usar, hein? Aí vai ter tido muito trabalho para nada. E além do mais, para fazer um desses, vocês vão ter tanto trabalho para depois. Vai ser quase um ano fazendo um ano fazendo o outro. É complicado, viu? Então uma forma também de acelerar é comprar. Comprar, principalmente aqui épicas, ó, para depois transformar. Tá certo? Então, quando vocês criarem a palavra, vocês vão clicar aqui na parte da palavra e vão aperfeiçoar a palavra e a palavra vai ficar mais poderosa ainda, certo? Agora, deixa eu ver o que falta falar para vocês. Sim, eu falei que a poeira é importante, né, para vocês comprarem, para vocês comprarem lá as runas, né? Que aqui, ó, comprar a poeira ou usar a poeira para transformar lá na palavra rúnica, certo? Agora nós vamos partir para a tabela. Pronto, meus amores, nós estamos agora aqui na tabela, certo? Então, essa foi a tabela que eu criei para vocês, porque lá no jogo sempre tem que abrir o jogo e você tem que colocar para baixo, para cima, né? Para vocês poderem analisar, né? E aqui a gente analisa como um todo, tá certo? Como um todo. Então, gente, como eu mostrei para vocês, né? Então vai ter aqui o lendário, certo? Vai ter o épico, o raro e o comum, tá bom? Então, tem aqui todas as runas. Nesse lado direito aqui, certo? Nesse lado direito, se aí vocês puderem ver aqui, ó, vai ter o seguinte, ó. Eu coloquei o custo acumulado, né? Custo acumulado. Runas, preste atenção, runas comuns necessárias para fabricar uma runa deste nível. Então, se você precisar criar a runa DAO lendária para beneficiar lá, né, a palavra rúnica que você lá no futuro quer fazer, você vai precisar de 2.048 runas comuns, ou seja, a toque. Essa é a DAO, tá vendo? É a categoria cinza, tá vendo? Ó? Você vai precisar de toque de 2.048 runas dessa, da toque aqui, ó. Essa toque. Tá vendo, ó? A toque que eu estou tocando. Você vai precisar de mais de 2.000 para fazer essa. Certo? Aí para fazer lá, como funciona essa tabela? A tabela é o seguinte, vai que eu quero fazer a DAO. Vamos supor que eu tenho mais de 2.048 runas dessa toque e eu quero fazer a DAO. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a toque, vai pegar todas as 2.000 toques que você tem e você vai fabricar tudo rim. Porque você não pode direto da toque fabricar a DAO. Você não pode fazer isso. Você vai ter que fabricar de uma por uma, seguindo, subindo, caminhando, toque, criando uma por uma. Tá certo? É assim que funciona o sistema das runas para vocês fazerem, certo? Então, quando você fabricar tudo toque, eu estou só dando um exemplo. Se você quiser um dia guardar as runas todas para fazer isso, vocês podem, mas demorar pra caramba, vocês podem. Aí depois da toque, você vai pegar, aí elas vão se transformar em rim. Porque automaticamente ela se transforma na runa de cima. Automaticamente ela se transforma na runa de cima. Então,
quando você tiver tudo rim, aí você vai pegar todas as rins, ela se transforma em mar. Depois se transforma em dol, depois em ki, depois em... É assim que funciona. E outra coisa, você precisa de você precisa no mínimo de 2 runas anteriores para você fabricar a próxima. Ou seja, eu preciso de 2 toques para fabricar uma rim. Um momentinho, minha flor, minha amada. Você precisa de 2 rins para fabricar uma mar. Você precisa de 2 dol para fabricar uma ki. Você precisa de 2 ki para fabricar uma lum. Você precisa de 2 lum para fabricar uma tar. Você precisa de 2 tar para fabricar uma rim. Você precisa de 2 fim para fabricar uma lá. Você vai precisar de 2 lá para fabricar 2 lock. Você vai precisar de 2 lock para fabricar uma vir. Você vai precisar de 2 vir para fabricar uma dal. Entenderam como o sistema é bruto? Alguns vão ficar com raiva, alguns vão dizer assim, eu consigo, alguns vão chorar, outros vão dizer assim, eu nunca vou conseguir fazer isso não. Esse sistema da runa entrega umas coisas interessantes, só que é complicado para vocês atingirem o máximo. Só que tem umas coisas boas aí. Na fórmula que eu mostrei para vocês, que vocês vão consultar também na conta de vocês, às vezes a fórmula tá assim, ó. Para fazer uma, você vai precisar de uma tá, vai precisar de uma dan, vamos dizer assim, vai precisar de uma fé. Essa é a mais fácil que tem, quando você precisa só de uma lendária. Se você precisar só de uma lendária, é as mais fáceis que tem. Eu tô com uma ali que parece que eu preciso de 2 lendárias. Certo? E eu tenho uma que preciso de uma lendária, de duas épicas. Então vocês vão perceber naquela parte lá das que vocês precisam. Então vocês vão marcar aqui. Então vocês podem até fazer o seguinte, vocês podem pegar isso aqui, ó. Tá vendo? A hora de tirar print aí, ó, vocês tiram um print, né? Vocês podem botar colocar esse print em um editor de imagem e vocês marcam aqui, entendeu? Marcam com alguma coisa assim, com um tracinho, uma bolinha, entendeu? As que vocês vão precisar. Aí isso ajuda para focar, né? Vocês saberem o que vocês têm que conquistar, entendeu? Então eu aqui eu tenho 3 runas que eu preciso aqui. Deixa eu ver, são 3 essas. Eu preciso 3 runas. As runas que eu preciso... Não, 3 não, 4. Eu preciso de uma lendária. A lendária, pelo menos, é a mais fácil, que é essa lock. Eu preciso de uma lock para o que eu quero. Eu já estou focando nisso. Aí eu preciso de uma rule. Olha só, a rule que é mais fácil também, das épicas. Eu preciso de uma fen. E eu preciso de uma rune. A run eu já conquistei 2. Eu tenho 2 run. Olha só. Aqui eu vou beneficiar. Aqui será top das galáxias. O meu até que é fácil. Vai ter alguns aí, cara, que será só épico e lendário. Que são os mais difíceis. Tá certo? Então, aqui na parte de baixo, ó, eu coloquei aqui, ó, lendário, runas extremamente poderosas e muito mais difícil de obter. Outra coisa, lembrando, as palavras aqui serve tanto as runas mais poderosas, elas servem tanto para deixar a palavra rúnica poderosa, que vai beneficiar a habilidade, como se você não quer focar na habilidade, você já pode usar ela, por enquanto, você pode usar elas na pedra rúnica. Para seu lobo ficar com mais vida, ficar com mais ataque. Vocês podem usar isso, viu, gente? Vocês podem pegar a runa de vocês e ficarem usando as runas, entendeu? Não deixar ela guardada ali. As minhas estão guardadas, porque eu não quero subir meu PC. Mas para quem não se importa em subir PC, pode pegar as runas, sair aperfeiçoando e usando para subir um pouquinho de vida, subir um pouquinho de dano, entendeu? Isso vão deixar vocês mais fortes. Eu, no momento, não estou focando nisso. Mas, pelo menos, eu podia também colocar as runas que dão só ataque. Eu ainda que não fiz isso. Eu não fiz isso ainda, mas eu posso conseguir lá uns 100 de ataque com as runas. Entendeu? Ficar lá perto dos 600 e pouco, 700 e pouco de ataque. Aí o épico aqui, ó. Runas muito mais raras, de grande poder.
né? Runas incomuns, mas de valor elevado, com certeza, porque as raras... Gente, olha, essas runas, elas não são como as armaduras. Ah, as comuns, a gente consegue a comum caçando, só que a comum, você só compra ela, dependendo dela, você só compra ela, às vezes, eu não sei se meu santuário vai aparecer, por enquanto não estava aparecendo. Antes, quando estava aparecendo, num nível mais baixo, eu compro com gemas. Para você ver que a runa comum, ela não é desvalorizada. Para você comprar ela no santuário, você só compra usando gemas. Então percebam que as runas, elas são todas importantes e elas vão dar benefícios maiores do que às vezes até a própria armadura pode dar. Por isso que é mais cara para você comprar, adquirir elas, é mais difícil de adquirir e criar as runas. Então eu acho que agora vocês estão por dentro. É um vídeo aí enorme, mas eu acho que eu abordei tudo. Eu acho que aqui vocês já estão por dentro. Então aqui, lembrem, isso daqui não é quantas runas vão precisar. É quantos vocês vão precisar de uma comum, da primeira, de cada primeira dessa aqui, ó. De cada primeira dessa, né? Vocês vão precisar de 2048 se vocês quiserem fazer uma dessa. Uma dessa. Certo? Então vocês entenderam, né? Eu trouxe tudo que eu aprendi sobre runas, sobre a pedra rúnica. Outra coisa para vocês aperfeiçoarem, né? A pedra rúnica de vocês, tá bom? Eu vou ver no meu o que é que tá pedindo. Talvez eu aperfeiçoe, porque vai poder entregar algo de mais valor. Né? Guardem as gemas de vocês, guardem as luzes de vocês, guardem a poeira rúnica. Mais uma vez, na minha opinião, não desmontem as runas de vocês, transformem elas, porque é muito, muito trabalho. Tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo longo. Deixa aí alguma mensagem para saber que vocês assistiram até o final, que quero saber quem assistiu até o final, porque tem muita informação importante, viu? Manda um valeu para mim, de gratidão, porque é um vídeo enorme que eu parei aqui mais de 1 hora da minha vida para vocês, então é uma hora preciosa. A vida da gente é preciosa, só temos uma vida. Pra gente morrer, desculpa falar assim, pra gente morrer só precisa de 1 segundo para morrer. Então eu dediquei 1 hora da minha vida para vocês aqui. É um jogo que eu gosto, jogo, beleza, mas é um trabalho, certo? Então manda alguma coisinha para mim, se inscreve no canal caso não seja inscrito, se torna membro também para ajudar e a gente se vê em Wolfânia.